Graças a paz, irmãos. Nós estamos aqui em mais um bate-papo sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia. Nós estamos estudando aqui na nossa igreja, nos cultos de quinta-feira, e nessa última quinta-feira nós estudamos sobre a igreja de Esmirna, que está em Apocalipse 2, versículo 8 a 11. Eu estou aqui hoje com o Valério, ele que esteve trazendo a palavra para a gente nessa quinta-feira. E nós estamos esticando o sermão, Valério, né, durante a semana com esses vídeos para a gente poder aproveitar, relembrar e continuar sendo ministrado pelas palavras, né? E as 7 cartas, né, a essas 7 igrejas enriquece muito a gente, porque não era só para aquelas igrejas, é para a nossa vida hoje, né, para a igreja de Jesus hoje. E eu já quero ir direto ao ponto. Nós estudamos sobre a igreja de Esmirna, e a minha primeira pergunta é: quando você estava estudando sobre essa igreja, o que mais te chamou a atenção nesse texto? Graça e paz. Já gostaria de deixar um convite a vocês para estarem conosco às quintas-feiras nessa série de mensagens sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia. O contexto é que João, né, talvez estivesse pensando que era o fim de vida dele, né, já um ancião com cerca de 90 anos de idade, exilado numa ilha. Não porque tivesse feito alguma coisa errada, mas por se manter fiel ao Senhor Jesus e se recusar a adorar o imperador. Então, ele foi privado da sua liberdade social, privado, eh, do seu ministério. Ele era pastor em Éfeso, privado da comunhão com os irmãos, certamente dos seus familiares. Os outros apóstolos já haviam sido martirizados e ele foi o único que ainda se mantinha vivo. Morreu de velhice, não morreu na ilha de Patmos, morreu em Éfeso alguns anos depois, mas ele foi surpreendido, né, por essa revelação do livro de Apocalipse. E quando a pessoa que falava com ele, que era o Senhor Jesus, quando ele se vira para contemplar, né, quem falava com ele viu a igreja, ele viu as 7 igrejas, e o Senhor Jesus comandando, governando no meio da igreja, sustentando a igreja, o dono da igreja. E ele falou com João: "Escreve, né, a essas 7 igrejas". O que mais me chamou a atenção na igreja de Esmirna é que ela não sofreu nenhuma repreensão do Senhor. Se a gente for olhar e ler sobre as outras igrejas, a gente vai ver que sempre havia elogios e sempre havia críticas. As 2 únicas igrejas que não sofreram críticas foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Apesar da igreja de Esmirna ser uma igreja que estava sofrendo muito, com muita tribulação e muita perseguição, não houveram críticas a serem ditas da parte do Senhor. Só elogios para essa igreja. É uma igreja exemplar, né, acho que a gente gostaria muito de ser uma igreja de Esmina. Talvez a gente não gostaria de passar pelas tantas tribulações que eles passaram, Eu falo isso. mas não é uma opção também, né. Tem crente que fala, né: "Não, crente tem que passar por luta". Eu falo assim: "Se for para escolher, eu prefiro não. Eu prefiro adorar a Deus muito bem, na paz, na tranquilidade, continuando sendo fiel a Deus, né. Eu não tenho necessidade de uma tribulação para me sustentar na fé, mesmo porque a gente não consegue escolher, É, né, não é uma não opção. é opção nossa. Então a gente não precisa ser crente kamikaze, né, o kamikaze é aquele, aviador japonês que batia nos prédios, aí morria ele, morria quem estava lá dentro, batia nas outras aeronaves, né. A gente não precisa sair buscando tribulação, porque ela vem, né. "Ah não, eu quero agora ser igual os crentes de Esmirna, que vem a luta", não precisa, Não precisa. porque ela vem, né, sem a nossa permissão, sem a nossa autorização, e a gente está exposto isso a todo dia. Né. Não com a mesmo o mesmo rigor que aquela igreja estava passando, mas todos nós somos atribulados de uma forma ou de outra. Eu achei muito interessante que no sermão, você até citou a igreja de Laodiceia, nós não chegamos lá ainda, né, mas porque a igreja de Laodiceia, ela se achava rica e Jesus diz: "Vocês são pobres". Já a igreja de Esmirna, ela sabia que ela era uma igreja pobre, mas Jesus diz: "Vocês são ricos". Que riqueza é essa que Jesus está dizendo para eles? Né. É um contraste, né, entre essas 2 igrejas.
A igreja de Laodiceia, ela dizia assim: "Estou abastado e não tenho necessidade de nada", né. E aí Jesus disse: "Olha, tu és infeliz, né, miserável, pobre, cego e nu", né. Um choque de realidade, né. Quem eu penso que eu sou e quem Deus pensa de mim, né, o que que Deus pensa de mim, um choque de realidade. O que eles pensavam a respeito de si mesmo e o que Deus pensava delas. Já a igreja de Esmirna, Jesus falou: "Eu conheço, né, conheço a tua obra, conheço a tua tribulação e conheço a tua pobreza, mas tu és rico". E ele já completa logo na sequência, né. Então o que que Deus pensava delas? Eles sabiam da sua pobreza, porque ser cristão em Esmina, muitas vezes significava perder todos os seus bens, né, eles eram literalmente desapropriados, perdiam casa, perdiam o seu comércio, perdiam aquilo que mantinha o seu sustento, Conseguia trabalho com tanta não facilidade, ser conseguia cristão, né. escola, trabalho, e era uma perseguição muito grande. Então eles sabiam da escassez que eles estavam passando. E aí Jesus: "Mas tu és rico". Então eu até disse na mensagem: aos olhos de quem que nós queremos ser ricos, né? Aos olhos do mundo ou aos olhos de Deus, né? Onde é que nós estamos, acumulando as nossas riquezas, né? Se pudesse ser as 2 coisas, ótimo, né, ser rico aqui na terra e ser rico diante de Deus. A grande questão é que você pode ter riqueza aqui na terra, mas você tem que dizer para ela todo dia quem é dono de quem. Uhum. Virar para o seu dinheiro e falar com ele: "Ó, você me pertence, eu não te pertenço não". Você é meu servo, né, É, não sou seu servo, né. quem é dono de quem, né. Então, riqueza diante de Deus, as obras que a gente faz. Jesus falou com essa igreja: "Conheço as tuas obras", né, acumular riquezas no céu, porque aqui Deus cuida de nós, né, aqui Deus nos sustenta e não tem deixado faltar. Amém. Eu achei muito interessante também no sermão, que no versículo 10, Jesus disse para essa igreja: "Vocês sofrerão perseguição por 10 dias". E você até brincou, né, a igreja certamente pensou assim: "10 dias a gente aguenta, tudo bem, só 10 dias de perseguição, tá tudo bem". Mas esses 10 dias não são 10 dias literais, né. O texto traz um significado para isso. Eu queria que você explicasse para quem não ouviu o sermão, o que significa esses 10 dias, na verdade, de perseguição. O número 10 na Bíblia é simbólico, né, e caracteriza o quê? Um grau de perseguição máximo, do qual a gente talvez estivesse no limite de suplantar. E na verdade, foi aquilo que eles passaram, né, muitos foram lançados na prisão, e as prisões romanas eram insalubres, a pessoa talvez se saísse de lá, sairia doente, leproso, muito debilitado, porque o prisioneiro era considerado alguém indigno, né, de estar vivo. Eh, no Monte Pagos, que existe lá, porque aliás a cidade de Esmirna, das 7 igrejas da Ásia Menor, para as quais as cidades, né, foram escritas, é a única que existe até hoje. É a cidade de Izmir, lá na Turquia, e é a terceira maior cidade da Turquia hoje, com mais de 3 milhões de habitantes, e está lá. Se formos lá visitar, a gente com certeza vai conseguir ver as ruínas, né, das edificações dessa época, há 2000 anos atrás. Mas o interessante é a gente entender que esse não é um texto escrito para 2000 anos atrás, tem uma aplicação prática na nossa vida. Então, venha, ouvir, cultuar Deus conosco, participar dessas mensagens, para nós conseguirmos, sair daqui edificados, na verdade. Quando a gente, ouve, essas mensagens, a gente sai edificado. Verdade. Perseguição de 10 dias, então, seria uma perseguição no nível máximo. O Monte Pagos, que eu estava falando sobre eles, muitos cristãos, por não negarem a fé, foram arremessados desse monte. Num só dia, arremessaram 1.200 crentes desse monte para morrer. No outro dia, lançaram mais 800. Então, muitos foram lançados na prisão.
no ano, se eu não me engano, acho que foi 165 depois de Cristo, algum tempo depois do período que essa carta foi escrita, Policarpo, que era pastor dessa igreja, né, foi queimado na fogueira, né, por não negar a fé. Então a perseguição de 10 dias, é uma perseguição que durou muito tempo e no seu nível máximo. Mas, Deus conhece, eu conheço a tua tribulação, eu conheço, né, vocês não estão desamparados. No texto que você leu agora, versículo 10, ele falou: "Não temas", né, Sim. para não ter medo, porque a situação ia ficar crítica mesmo. E uma aplicação para nós é que nós continuamos a viver as nossas tribulações, como você disse, não naquele nível, né, dessa igreja. Vivemos nossas lutas, nossas perseguições, mas nós temos um Deus que vê, que está conosco, né, e diz: "Não tenha medo". E você disse algo muito interessante também no sermão, que você disse assim: "Se eu falar para alguém: não tenha medo disso", vai causar pouco efeito. Falta de É. empatia, né, no mínimo maior de empatia, não tem como. Como assim não ter medo, né? Você não sabe o que eu estou passando. É, Mas o próprio Deus, quando ele fala: "Não tenha medo", é porque não é só uma palavra para te encorajar, mas é uma palavra que eu tô vendo, eu tô presente, né, eu tô no eu te sus controle, você não está sozinho, e isso é muito bom. Pra gente encerrar, o versículo 10 termina com um uma frase que a gente gosta muito e muito conhecida também, que diz: Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida". Quando nós repetimos esse versículo fora do contexto de Esmirna, a gente aplica de diversas formas, né, e talvez a principal delas seja fiel até o seu último dia de vida, e você vai receber a coroa da vida, e isso não está errado, mas aqui para essa igreja há um sentido muito mais específico, né, queria que você falasse sobre ele para a gente encerrar. isso é a verdade mesmo, nós temos que ser fiel, né, até o dia que Jesus vier nos buscar. E a gente partir para a eternidade, faleceu, né, é o crente, faleceu, partiu para a eternidade, ele foi fiel até Até a aquele dia, isso é uma verdade. Mas a aplicação desse texto ali para a igreja de Esmirna aqueles alguns de vocês, né, que vão ser colocado num nível de questionamento o seguinte: "Adore a César, porque senão vocês vão morrer", né, "Prostrem-se diante de César, do imperador, porque senão vocês vão morrer". E eles preferiram morrer. Não, nós não concordamos, nós temos Jesus como nosso único Salvador e nós não vamos nos prostrar diante de mais ninguém ou diante de nenhuma outra coisa. E eles eram levados à morte em função disso. Então a palavra aí para eles é o seguinte: ou nega Jesus ou morre. Né? O que Jesus está dizendo é o seguinte: prefiro morrer, porque a vida não acaba aqui, né? Existe uma eternidade para se viver. O contexto nosso em relação à igreja de Esmirna é totalmente diferente, né? Nós temos hoje uma liberdade religiosa muito grande. Eu posso ir e vir, eu posso, afirmar minha fé, eu tenho liberdade para cultuar a Deus e não sou recriminado por isso. Então você pensa assim: "Não, então isso não é para mim". Eu vejo que hoje as pessoas estão abandonando a fé por muito menos, né. Qualquer dificuldade que apareça na vida deles já é um motivo para deixar de servir a Deus. E aí a gente começa a pensar: "Ah, eu estou doente, né, Jesus não poderia ter permitido isso, né, eu sou servo dele e veio essa enfermidade, como é que ele permitiu? Não vou mais servir a Jesus". Né. "Ah, meu casamento acabou, meu marido me abandonou, minha esposa resolveu pedir o divórcio. Como é que Jesus onde está Jesus, né, que permitiu que isso acontecesse na minha vida?". Então não foi levado a um nível tão extremo de ter que morrer, né, de ter que renunciar à sua própria vida por Jesus, mas por coisas menores, sem, querer faltar empatia. Né. Mas isso é motivo para nós abandonarmos Jesus? Lembrando que existe uma eternidade para se viver, né, o mundo não acaba aqui. Então as nossas tribulações, por piores que sejam, nós temos que renunciar a isso e continuar sendo fiel, né. Se não for exigido, eh, negar a fé ou morrer,
mas pelo menos vamos renunciar a todas as outras coisas em função de Jesus, né, que nada nessa vida seja motivo de nós abandonarmos a nossa fé. Amém. E a promessa de Jesus, né, para essa igreja e para todos que permanecerem fiéis é: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Então, né, diante de todos aquelas ameaças de morte, né, do Império Romano e todas essas coisas, o consolo para nós é: não sofrerá a segunda morte, ou seja, a gente vai ter vida eterna em Vida Cristo, eterna. né. Ser fiel até o fim, diante das provações ou das tentações. Eu ouvi alguém dizer que a igreja ocidental certamente não vai ser perseguida por causa da fé, mas outras questões são colocadas: "Ah, vocês são preconceituosos, vocês são conservadores, vocês têm esses e esses princípios que não devem ter". E as perseguições no nosso tempo elas são um pouco diferentes, né, mas são perseguições, e o nosso chamado é sermos fiéis e lembrar que a igreja de Esmirna, ela foi fiel, né, ela permaneceu e o Senhor estava com eles, e o Senhor está conosco, né, Valéria, durante esse tempo de perseguição. E parece que a perseguição ia aumentar para eles, né, as tribulações iam ficar cada vez piores. E nós também temos essa expectativa, né, mas sabendo que o Senhor está conosco, né, todos os dias. Gente, tem sido um momento muito precioso. Se você não esteve conosco, você está convidado na próxima quinta-feira. Nós seguimos aprendendo um pouco sobre essas 7 igrejas da Ásia e tem sido muito edificante. Siga as nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo, mande para um amigo seu, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos nessa jornada de aprendizado, ouvindo o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Deus te abençoe.